Iniciamos mais um Elga e Você, o nosso programa sempre com muita informação e conteúdo, com credibilidade, e é sempre um prazer estar aqui com vocês. O nosso programa está maravilhoso, sensacional hoje. Temos um bate-papo com a doutora Renata Gabriele, que é médica ortomolecular e passou muitas informações, olha, que mudam a nossa vida. Se a gente pegar a palavra ortomolecular, orto quer dizer equilíbrio. Sim. Então a gente sempre vai procurar o equilíbrio metabólico, né? Essa medicina ortomolecular, ela pode ser usada na medicina preventiva. Então, antes de você ter algum tipo de doença, que foi o meu caso, Sim. Eu nunca tive nenhuma doença, né? Porque eu me cuidei antes, digamos assim. Porque se já ligou o alerta lá. Se continuasse com aquele processo, provavelmente eu ia vir adquirir alguma doença. Sim. Então, eu usei a medicina ortomolecular para equilibrar o meu metabolismo, equilibrar o meu corpo, as minhas células, para medicina preventiva. Fique aqui comigo que o Elga e Você está apenas começando. E hoje é quinta-feira, aquele dia gostoso, porque falamos de pessoas que se destacaram, deixaram o seu legado e são daqui. Chegou a hora do nosso quadro Personalidades daqui. E o nosso quadro de hoje homenageia Benedito Santana da Silva Freire. Nasceu em Mimoso, distrito localizado no município de Santo Antônio de Leverger, conterrâneo do Marechal Cândido Rondon. Silva Freire foi poeta, advogado, professor na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, e ocupou a cadeira número 38 da Academia Mato Grossense de Letras. Foi um dos coordenadores da marcha ao Palácio do Catete contra o monopólio do FMI à Petrobras. Desde então, se embrenhou nas causas políticas até que em 1964 foi cassado, ficando 68 dias preso. Silva Freire nunca abriu mão da boemia e de seu trabalho poético com aguçado sentimento ufanista pela capital do estado. Ele foi intelectual da vanguarda mato-grossense que se dedicou a registrar em texto a cultura popular do estado. Silva Freire morreu em Cuiabá em 1991 de câncer. Além de Águas de Visitação, editou outros 7 livros e 11 cadernos de poesia. E aí, gostaram do nosso homenageado de hoje? Esse quadro realmente ele é sensacional por trazer essas memórias de pessoas que ressaltaram a nossa cidade. Mas segue o baile, né, minha gente? Chegou aquela hora especial, chegou a hora do nosso radar, que mantemos vocês informados de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Chegou a hora do nosso quadro de notícias. Facebook vai deixar de recomendar grupos políticos para seus usuários. Mark Zuckerberg disse que sua rede social busca formas de reduzir a visibilidade do conteúdo político no feed de notícias do usuário. Login no WhatsApp Web terá autenticação por biometria. Antes de liberar a câmera para escanear o QR Code, a app vai pedir liberação por digital ou reconhecimento facial em celulares compatíveis.
Apple supera previsões com recorde nas vendas do iPhone. O resultado do último trimestre foi impulsionado pelas vendas do novo iPhone 5G na China. Lucro no período aumentou 29% em relação ao ano anterior, para 28,7 bilhões de dólares. De mochilas a jato, a motos voadoras, os veículos aéreos que podem em breve mudar nossa rotina. Veículos já em desenvolvimento poderiam transformar a maneira de como nos deslocamos, trabalhamos e vivemos. E aí, já estão por dentro de tudo que está acontecendo, mas o Elg e Você só está começando. Fique aí que a gente já volta. E agora, no nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo muito interessante. Tenho certeza que vocês vão gostar. Estamos recebendo hoje a doutora Renata Gabriele, médica ortomolecular. Primeiro, eu quero te agradecer. Muito obrigada por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje, doutora. Eu que agradeço vocês por terem me convidado. E vamos lá, vamos falar sobre medicina ortomolecular. Primeiro, olha, nós demos uma alinhada no nosso bate-papo antes, né? E eu achei interessantíssimo como a medicina ortomolecular surgiu na sua vida. Isso. Eu achei assim que foi um chamado, um despertar muito interessante, algo que você sentiu na pele, né, doutora? Isso, a necessidade, né? Como a gente estava falando. Bom, a medicina, quando eu entrei em medicina, você perguntou, você sempre quis ser médica, né? Eu entrei querendo ser dermato, aí de repente eu queria ser nefrologista, e de repente eu queria ser ginecologista, e do nada eu virei medicina ortomolecular, né? As coisas, você vai tendo aquele conhecimento, né? Aí a gente vai passando por experiências, entendendo o que é medicina, porque a gente entra na faculdade muito novo, né? Sim. Eu tinha 17 anos quando eu entrei. Nossa! Então eu não sabia, assim, eu não sabia vai o que amadurecendo durante, né, o curso. E durante esse processo de amadurecimento e pelo que eu passei durante a faculdade, pelo que eu vivi no processo do internato, como eu estava falando para você, eu sofri, assim como os estudantes de medicina sofrem, a gente sofre aquela pressão de, tem que ir bem na prova, tem que, enfim, de ficar acordado longos períodos, horas, para poder estudar, fazer plantão noite, também. Né? Na minha época, eu não sei, eu acho que não está tendo mais, mas na minha época, a gente fazia muito plantão noturno mesmo, era da grade curricular da faculdade. Sim. E, então, eu perdi a noite, no outro dia tinha que fazer visita. Tinha que estar bem, né, lá trabalhando. Bem, fazendo visita e tudo mais. E essa rotina, né, esse início de rotina, que foi só uma experiência ali, né, não foi nem uma experiência médica em si, mas foi uma pequena experiência, eu já sentia na pele o que aquilo estava fazendo comigo, né. Então, assim, eu comecei, primeiro de tudo, menina, né, vamos falar, eu era mais nova. Mais nova, preocupada com a formatura, nossa, eu tô engordando, tô ganhando peso. Nossa. Né? Porque a mulher, ela primeiro... Não, lógico, né? Isso aí é algo pontual, as mulheres sempre vão se identificar, né? Assim, nossa, eu tô ganhando peso, por que isso está acontecendo, né? E aí a gente vai entendendo que o ganho de peso, às vezes, ele não é só ligado ao fato de, porque eu tô comendo muito. Sim. Tô comendo muito. A primeira coisa que a gente pensa é isso, né? Tô comendo muito, por isso que eu tô ganhando peso. Não, é porque eu não tava dormindo bem. Olha só. Né? São um conjunto de fatores, né, doutora? Eu não tava dormindo bem, eu tava super ansiosa. A ansiedade fazia, claramente, eu ter processos compulsivos e comer mais, né? Eu usava medicações, às vezes, para estudar. Olha e isso me só. deixava... Gente, natural, viu? Na faculdade. Natural. Isso acontecer. Lógico. Não é que tá certo, mas acontecia. Sim. Então, É porque vocês passam, tipo, por um
for um estresse, uma cobrança também, uma necessidade de ficar horas e horas. E vocês são seres humanos, né? É natural. Você precisa de tantas horas de descanso, é natural. Aí você vai para o plano B. Vai para o plano mais fácil, né? É. Vai para, o que funciona? O que estão fazendo, né? Por que você está conseguindo estudar e eu não estou? Então, deixa eu usar isso aí também. Não que isso seja certo, e eu entendia que isso não fazia bem, Sim. né? Porque isso estava refletindo no meu dia a dia, estava refletindo no meu humor. Eu era uma pessoa irritada, uma pessoa cansada, uma pessoa que estava ganhando peso. Olha E isso só. tudo virou um ciclo. Então, eu comecei a procurar, né, profissionais para poder me ajudar. Quem pode me ajudar? Tanto é que eu fui em vários profissionais e encontrei a medicina ortomolecular. Então, me apaixonei e falei, não, é isso que eu quero, eu vou começar a estudar a medicina ortomolecular, que engloba, né, uma medicina preventiva, uma medicina de longevidade. Sim, o meu entendimento, como leiga ainda, porque você mais ou menos entende o que é. Eu tinha a concepção que seria uma medicina preventiva, mas não é só isso, né, doutora? Não. O que seria a medicina ortomolecular, assim, para nós explicarmos certinho para os nossos telespectadores? Sim. Bom, se a gente pegar a palavra ortomolecular, orto quer dizer equilíbrio. Sim. Então, a gente sempre vai procurar o equilíbrio metabólico, né? Essa medicina ortomolecular, ela pode ser usada na medicina preventiva. Então, antes de você ter algum tipo de doença, que foi o meu caso, Sim. eu nunca tive nenhuma doença, né? Porque eu me cuidei antes, digamos assim. Porque se Já ligou o alerta lá. se continuasse com aquele processo, provavelmente eu ia vir adquirir alguma doença. Sim. Então, eu usei a medicina ortomolecular para equilibrar o meu metabolismo, equilibrar o meu corpo, as minhas células, para medicina preventiva. Entretanto, tem pessoas que têm já doenças crônicas, como a própria obesidade, né? Doenças autoimunes. Que foi quando eu ouvi a primeira vez sobre medicina ortomolecular, foi ligado à obesidade. Sim. Pessoas que se recorriam a essa medicina para ter A perda de peso. perda de peso, né? Não só o emagrecimento, né? Sim, Mas sim. mudar, ela muda o seu estilo de vida totalmente. Isso, essa é a palavra, mudança de estilo de vida. Aham. Então, a gente faz também esse tratamento de doenças crônicas, uma perda de peso, doenças autoimunes, Olha né? Por só. exemplo, o hipotireoidismo, ele está ligado a uma doença autoimune. Muitas Que pessoas têm dúvida. E leva também a complicação do sobrepeso também, sobrepeso, né? se desregulado. Uns muito, outros menos, Isso. né? Emagrece muito. Isso. Você vê que é um ciclo, né? Sim. A gente fala sobre equilíbrio, se não está equilibrado, eu tenho um ganho de peso, mas esse ganho de peso, será que é por conta de algo hormonal, que é o hipotireoidismo? Então, querendo ou não, é um ciclo. E a medicina ortomolecular faz o equilíbrio disso tudo, porque senão, às vezes a gente foca ali, não, eu tenho um problema na tireoide, eu vou tratar só a minha tireoide, mas eu não emagreço. Tem muitos pacientes que chegam assim para mim, não, minha tireoide, eu tenho hipotireoidismo, eu tomo remédio para isso, ela está normal no exame, Sim. mas mesmo assim eu não emagreço. Nossa. E agora? A minha tireoide não está funcionando. O problema não é a tireoide, ela não está funcionando no exame, não está tudo certo? Tá. Então, vamos ver os outros parâmetros, por isso a ortomolecular, ela tem 10 pilares. 10 pilares. Isso, que a gente Quais tem que avaliar. Ela tem 10 pilares. Um deles é a parte hormonal. Sim. Então, os hormônios estão todos organizadinhos, beleza. Outro é a parte do estresse oxidativo. O que é isso, né? É um equilíbrio. O nosso corpo ele tem um equilíbrio da formação de antioxidantes e oxidantes. Se você tem pouco antioxidante, você tem envelhecimento celular. Entendi. Isso a longo prazo, ele pode levar a doenças, por exemplo, mal de Parkinson, câncer, né? Nossa. Para entender melhor assim o que é o estresse oxidativo, vamos para a parte dermatológica que eu acho mais fácil, né? Tá todo mundo, né, já faz associação ali. Principalmente as mulheres. Vitamina C, que mulher nunca ouviu falar. Olha só. Que vitamina C é antioxidante. É antioxidante, tem que passar na pele porque faz Sim. bem. Rejuvenesce, Aham. né? Então, antioxidante é isso, é rejuvenescimento. Ele vai diminuir o envelhecimento celular. E não é só na pele, é no corpo inteiro.
né? Sim, sim. Então, tipo no rosto, né? Que todo mundo fala, liga muito. Tipo, tem... vou comprar minha vitamina C pro meu Sim. skincare. Não, você também pode tomar uma vitamina C pro seu, né, metabolismo, pro seu, enfim. Então, tem essa parte da avaliação do estresse oxidativo, tem a avaliação das toxinas, se o seu corpo está intoxicado ou não. Olha só. Hoje a gente vive num mundo que tem muita toxina, né? Sim. Enfim, tem a parte... A gente pensa em toxina, pensa já em poluição, né? Tem a parte da poluição, de agrotóxicos, né? Sim, que é da própria alimentação. Da alimentação. Muitas pessoas que às vezes estão buscando se alimentar melhor, mas também não ficar livre da parte de alguns alimentos que têm agrotóxicos e N fatores, né? Que acaba prejudicando também. Até copo de Por isso que plástico. os orgânicos são melhores, né? Exato. Eu acho, né, doutora? Sim, mas é bem isso, porque você acaba fugindo, né, de agrotóxicos. Mas assim, tem uma coisa também que a gente tem que deixar claro. Se não dá para fazer o melhor, faz pelo menos o bom. Porque eu já ouvi muita gente falando, mas o que adianta ficar comendo, tomando suco verde se tem um monte de agrotóxico? Entendeu? É melhor você tomar suco verde do que ficar tomando Coca-Cola. Isso não é sei se maravilhoso. Pode falar a marca sim, doutora. Me falaram uma vez que, às vezes, o suco, por exemplo, um suco de laranja, para quem quer emagrecer, é pior do que você tomar uma Coca zero. Isso procede? Bom, quando a gente pensa em emagrecimento, a gente tem que pensar em déficit calórico. Sim. Se você pensar apenas no déficit calórico, é pior. Porque um suco de laranja... Eu não acreditava, doutora, eu não acreditava. Um suco de laranja, ele tem mais caloria. Sim. E uma Coca Zero não tem caloria, né? Mas aí vem naquele processo que a gente falou. O que você quer? Você quer perder peso ou você quer ter uma vida saudável? Na questão, então, da saúde, suco de laranja é melhor. melhor. O suco de laranja é melhor. E sim, você consegue perder peso tomando suco de laranja. Entendeu? Sim. A gente está comparando dois alimentos aqui avulsos. Sim. Né? Mas no caso da Coca-Cola não tem nada nutritivo. Não, zero. Zero Tudo, né? É melhor riscar da sua... Exato. No caso, você, por um paciente, eu posso falar, Elga, corta refrigerante da sua vida. Sim, né? É uma das coisas que eu peço para os pacientes cortarem, por quê? Voltando aos pilares da ortomolecular. Outro pilar é a inflamação. E ele Isso aí, realmente. Ele é um alimento inflamatório. É algo, doutora, que eu me interesso muito em saber. Eu sei, todo mundo fala, alimentos inflamatórios, dieta anti-inflamatória. É disso que eu quero conversar, mas eu vou pedir para a senhora segurar um pouquinho. Eu vou chamar um intervalo, mas a gente já volta, rapidinho. Estamos de volta recebendo a doutora Renata Gabriele, médica ortomolecular, que está aqui, passando várias dicas, doutora. Finalizamos o bloco anterior falando da questão de dietas anti-inflamatórias, alimentos inflamatórios. Assim, eu ouço muito falar, mas eu não entendo os pormenores disso aí. Existe, questão, como é que eu poderia falar? Cada pessoa tem algo que não faz bem? Isso. Ou sim. existe aqueles alimentos sim. que realmente não fazem, são inflamatórios? A gente tem, sim, uma lista de alimentos que a gente fala que são inflamatórios. Sim. Mas, claro, cada paciente tem, né, a sua relação com aquilo. É individual. Sempre vai ser individual. Eu imaginei. Né? Porque, assim, para mim, talvez faça muito mal tomar leite. E para você não faça mal. Sim, e né? nem o caso da intolerância, às vezes, não né? É uma sensibilidade mesmo que acontece. Então, enfim, é individual. Mas, se a gente colocar ali na lista dos alimentos que são inflamatórios, a gente tem a lactose, o glúten, né? Que são os principais que a gente retira. Alimentos ultraprocessados, então... bolacha, tudo que vem a gente fala assim, descasque mais e desembale menos, né? É verdade. Então, se você quiser, eu quero fazer uma dieta anti-inflamatória, descasque mais, desembale menos, que você já vai estar fazendo
uma dieta super anti-inflamatória. Maravilhoso, né? E eu já estou tentando dar uma mudada só usando essa teoria, né? Se for uma coisa muito industrializada, já vai cortando. Isso. E acostuma tão fácil, né? Acostuma. É uma questão de você querer. O hábito, você vai achando aquilo normal, vai inserindo na sua vida, como o contrário também, né? Às vezes você passa um tempão sem tomar refrigerante, aí você começa, toma uma vez, toma duas vezes, de repente já acostumou. Vicia, né? Vicia. Querendo ou não, acaba virando... Mas é um costume É um mesmo. costume. Você falou dos pilares, estamos no alimentos anti-inflamatórios. Isso, a gente tem a parte... Não alimentos, mas a parte inflamatória, né? Os alimentos inflamatórios estão nisso, mas igual você falou, a obesidade, o sobrepeso, por si só, ele é uma doença inflamatória. E essa inflamação pode levar a outras doenças, principalmente as doenças cardiovasculares. Por isso que na medicina, se a gente pensar na prevenção, a gente tem que perder peso para não vir a ter uma doença cardiovascular. Como você falou de equilíbrio, uma pessoa com sobrepeso, você já vê que ela não está em equilíbrio, né? Sim, algo não está algo, funcionando ali isso. direito, algo está errado, tem que mudar. Doutora, você falou também sobre como é que você identifica, tem algum exame que você... Na questão da inflamação? Isso, que você você faça e você consiga identificar os alimentos que não te fazem bem, por exemplo? A parte alimentar. Isso. Olha, eu sou muito do teste, a gente chama de teste terapêutico. Primeiro eu gosto sempre de fazer uma dieta, eu não, né? Eu tenho uma parceira, uma nutricionista dentro da minha clínica, eu não faço cardápio, ela que faz toda essa parte alimentar lá na clínica, mas o início do nosso processo, principalmente no método de emagrecimento que a gente chama de detox. Por quê? É realmente porque detox todo mundo conhece como aquela dieta tá na moda, né? Tá na moda, tudo é detox. Tudo é detox, mas assim, a gente acabou chamando porque a gente elimina esses alimentos inflamatórios e aí a gente vai adicionando aos poucos. Os próprios pacientes, depois de passar por esse processo, né? Eles falam, isso aqui já não tá dando pra mim. Por exemplo, a lactose. Se eu tomar leite, doutora, eu fico com muito gases. Eu fico me sentindo empachada. Isso. Né? Então já sabe que às o vezes leite... muitas pessoas se sentem assim e não sabem nem por quê, que é um alimento que está fazendo aquilo, né, doutora? Exatamente. Então, assim, eu não gosto de fazer testes. Eu faço teste em pontos muito específicos, porque às vezes existe teste de sensibilidade alimentar, existe. Sensibilidade, não intolerância. Sim. Que lá eles fazem uma lista de alimentos, você tem sensibilidade a isso. O paciente, ele chega com aquilo para mim e fala, triste, eu não posso comer nada. Eu tenho sensibilidade a tudo, sabe? Então, eu não gosto de fazer isso com o paciente, sabe? E isso acontece muito? Tipo, se eu chego lá, faço um exame, já pontua, é sensível isso, aqui, você fala, vou comer o quê? Vou comer o quê, exato. Aí a pessoa fica assim, desestimulada, né? Sim, não posso comer mas nada. É verdade. Então, eu não gosto de fazer. O teste é muito pontual, é só quando a gente vê que os sintomas não saem, aí a gente vai para realmente descobrir o que está acontecendo, né? Entendi. Então é algo que você consegue fazer o equilíbrio, mesmo com os alimentos que apontam lá alguma sensibilidade, mas o seu corpo continua reagindo bem. Sim, exatamente. Entendi. Porque às vezes a gente tem uma sensibilidade, mas sensibilidade fraca, não precisa retirar aquilo para sempre da sua vida, né? Senão, não então, tem no como. caso, tipo, a lactose é um vilão que geralmente várias pessoas têm essa sensação de estufamento com lactose, não intolerância, mas eu sou uma das pessoas que tenho. Sensibilidade. Eu tirei o leite, por exemplo, que eu sentia que o leite me inchava. Eu tinha aquela sensação de estufamento, alguma coisa, o meu corpo não funcionava muito bem com leite, então já tirei ele da minha... Mas isso por eu mesmo sentir, sabe? Eu não tinha esse conhecimento. Então eu já falei, eu acho que o leite, eu tô meio vendo que o leite não me faz muito bem. Eu já fui e adaptei isso, não tomo leite. Sim, exatamente, eu também não tomo leite. Mas eu como derivados de leite, queijo. Eu também como queijo. São fermentados, e aí já tem outra estrutura que não faz tão mal, igual, por exemplo, um leite puro para mim ou para você, né? Sim. É aquilo que eu falei, é teste terapêutico. Nossa, tem que testar. Maravilha. Então as pessoas já ficam mais atentas, sabendo que a alimentação, se você escolher bem, você já tem uma vida melhor, né? Não, você vai bem mais leve, né?
Bem mais leve, doutora, essa é a palavra. E quais são os outros pilares? Bom, aí nós temos a parte de imunidade, né? Falou a palavra que A palavra do momento, né? Todo mundo quer imunidade, que não deixa de estar certo, né, doutora? Sim. Porque já está totalmente comprovado que você estando com a sua imunidade em dias, você evita todas as doenças e principalmente o Covid. Exatamente. Então, a medicina ortomolecular também tem o pilar da imunidade. Isso, a medicina ortomolecular busca essa imunidade em equilíbrio, porque a imunidade, ela pode ser um processo, se ela estiver baixa, ruim, porque você está mais predisposto, né, a doenças, principalmente doenças virais, ou se ela estiver exacerbada, você também tem processos de alergia. Olha, a imunidade muito Super alta. alta. O seu corpo, ele tá ali, que quando a gente tem imunidade, a gente tem o quê? Como se a gente tivesse soldadinhos no nosso corpo, né, para combater o que é de ruim. Sim. Mas se ela estiver muito exacerbada, você começa a combater e ter doenças autoimunes. Como se o corpo mesmo, né? Ele começa a se ele se combate, ele tá brigando com ele mesmo ali, né? Isso, exatamente. Entendi. Exatamente. E por isso as doenças autoimunes, né? Olha, doutora, esse excesso de vitamina D, eu tive uma curiosidade, Sim. porque eu sou adepta à vitamina D. Agora, depois do Covid, todo mundo toma vitamina D. É vitamina D de 50 mil, vitamina D de... Sim. Existe uma possibilidade de você, tipo, criar um desequilíbrio no seu corpo por esse excesso de vitamina D? Tudo em excesso vai fazer mal. É só para fazer um alerta, porque eu sei que tem muita gente tomando. Sim, tudo em excesso faz mal, tudo em excesso. Sim. Né? Até se você querer, eu vou ser 100% saudável, enfim, tudo que é em excesso vai fazer mal, pode fazer mal pro seu corpo, mas mentalmente vai fazer. Entendi. Entendeu? Então, a vitamina D, ela tem uma faixa de equilíbrio. Tudo tem faixa de equilíbrio. Se ela ultrapassar essa faixa de equilíbrio, vai fazer mal sim, né? O que vai fazer mal, Renata? Pro rim, tá? Geralmente é o rim. Sério? Porque é o rim que vai fazer... Ele que vai processar? Fazer o processamento, exatamente. Olha só, é um alerta muito, Então, né? tem Que as pessoas cuidado. têm que também se policiar, porque está todo mundo querendo vitamina porque, D. assim, não é porque é vitamina que não faz mal, Sim, né? entendi. A gente falou da parte de toxicidade, mas também tem pacientes se intoxicando com zinco, com magnésio. Existe, e é vitamina. E é vitamina. E tá na moda agora, todo mundo tá tomando, porque todo mundo quer estar bem. Sim. Está com medo da doença, né? Não quer pegar e todo mundo aí é zinco, é vitamina zinco, magnésio. D. Mas, gente, é melhor vocês comerem bem, ter uma alimentação saudável. Nada substitui, né, doutora? Nada substitui. Nada. Sempre é a alimentação. Então, assim, eu percebi que a medicina ortomolecular também é uma medicina ligada muito à alimentação. Sim, sim. Tanto é que tem muitos pacientes que chegam pra mim e falam, mas você não passa cardápio? Porque eu falo tanto da alimentação que parece que eu vou passar o cardápio na hora da consulta. Mas não, é a nutricionista aqui, né? Ela formou pra isso, enfim. E ela passa todo o cardápio ali pro paciente. Mas não tem como, é um pilar. Entendi. Não adianta eu querer lá, olha, você vai tomar esse suplemento, vai pra casa com um bando de suplemento pra tomar e não faz o básico. Você tem que fazer o básico. Sim. E das patologias, saindo da prevenção e para doenças. Quais são as doenças que respondem bem com o tratamento ortomolecular? Olha, vou pedir para a senhora esperar, não, você, porque ela é muito nova e linda. Obrigada. Vamos fazer mais um bloco, doutora, e a senhora me responde no próximo. Então, fique aí que a gente já volta. Estamos de volta hoje, especialmente 3 blocos, com a doutora Renata, que está aqui dando uma aula pra gente sobre medicina ortomolecular, né? Que é uma mudança de vida, algo que está aí ao alcance de todos, que as pessoas precisam ter essa informação, né, doutora? Sim. Então, está ali, ó, só você chegar, o que você que leva, É né, verdade. pra sua... É verdade. Uma vez me falaram, eu achei super interessante, se você tá perdendo pra comida, você vai ganhar de quem, né? É verdade, é verdade. Você coloca na sua boca de qualquer jeito, não pensa, né? Sim. É algo que você vai pensando, vai criando novos hábitos e
pronto, você a gente resolve tem muitos até um problemas. nome, é o Mindful Eating, né? A gente tem aquela questão de Mindful, que você tem que meditar e tudo mais. E na parte da alimentação, ela virou uma rotina tão rápida no nosso dia a dia, que a gente não sabe nem o que a gente está comendo, nem de onde veio aquele alimento, nem como ele foi preparado, que... Enfim, não é um momento mais sagrado, porque se alimentar é um momento sagrado, né? A gente teria que sentar, né? Agradecer aquele alimento, entender o que você está comendo. Então, assim... A procedência daquilo. Isso. Você falou algo, assim, extremamente importante. Eu acho que é uma responsabilidade que você tem com você. Exato, é responsabilidade. Né? Você tem com autocuidado. Você. Autocuidado, essa é a bandeira amor. Da nossa clínica. Olha só, doutora, eu nem sabia. Autocuidado. Autocuidado e bem-estar. Então, falando, eu terminei o bloco anterior perguntando sobre as patologias que geralmente chegam no seu consultório. Isso. E você já havia falado do hipotiroidismo, que é algo que atinge muitas pessoas, Muitas pessoas e muitas pessoas acabam me procurando porque, igual a gente falou, é um ciclo e acaba atrapalhando no emagrecimento também, né? Sim. Então, o hipotireoidismo, vamos começar entendendo o que ele é, Sim. O que é essa doença, né? O hipotireoidismo, ele é quando a sua tireoide, ela diminui a produção dos hormônios tiroidianos, certo? Sim. Então, por isso o hipo, baixa produção de hormônios tiroidianos, tá? Mas por que isso acontece? Quando a gente tem hipotireoidismo de Hashimoto, é o nome da doença, a gente tem um hipotireoidismo autoimune. Você cria anticorpos contra seu tecido tiroidiano, que é machucado e não consegue mais produzir esses hormônios. Olha só. Né? Então, você acaba tendo a baixa desses hormônios e causando o hipotireoidismo. E isso é do seu corpo mesmo? Isso. Então, pegando assim, dessa definição, ele é uma doença autoimune. Sim. Como que seu corpo desenvolve, né? Seu corpo desenvolveu. Por que ele desenvolveu? Porque ele está inflamado. Olha só. Entendeu? Porque ele está com baixo antioxidante. Como que está a parte nutricional? Porque os hormônios, para serem produzidos, eles também precisam de nutrientes, né? Sim. Então, assim, como é que está tudo isso? Então, esse equilíbrio no hipotireoidismo, ele é importante. Não é simplesmente olhar, estou produzindo, não estou produzindo, vou tomar hormônio. Não, e todo o resto, como é que está? Né? Entendi. Você vê que tudo está ligado ao seu modo de vida mesmo. Ao modo de vida. E é equilíbrio. É importante falar que o hipotireoidismo, ele é uma doença controlável, mas não curável. Não tem cura? Não, ela é controlável, ela é autoimune. Até seus sentimentos de estresse, manejo de estresse, pode alterar. Nossa, aí é complicado, porque hoje o estresse é algo, né, que Exato. muitas pessoas vivem com, tipo, oscilações aí, ansiedade, estresse, né? Principalmente nesse momento agora, que as pessoas estão inseguras, incertas do futuro. Cresceu, doutora? Os Nossa, problemas? Muito, muito, muito. Nossa. Muito. Ansiedade. Nós somos o Brasil, está entre o país mais ansioso do mundo. Olha só. Né? Então, e falam assim, que brasileiro gosta de festa, que é relaxado, mas isso não procede? Não procede. Brasileiro é super ansioso, quer tudo para ontem, né? Nossa. Brasileiro é super ansioso. E com esse momento, sim, aumentou muito. Muito a gente vê dentro do consultório, né? Os pacientes tendo muita crise de pânico, Olha só. tendo falta de ar, achando que é Covid, na verdade é ansiedade, né? É verdade, muitas pessoas ficaram tão assustadas que acreditam estar com a doença, né? Sim, somatiza, né? Aquilo. Sim, com certeza. Doutora, falando de alimentação, falando de patologias também, as doenças ligadas ao intestino. Sim, Eu acredito que seja algo assim que apareça muita procura no seu consultório, né? Muita, muita. Eu adoro. Todo mundo tem problema, né? Eu adoro falar sobre intestino. Inclusive, foi a tese do TCC da minha pós-graduação em endocrinologia. Foi realmente essa relação da obesidade com a microbiota intestinal. A gente tem o intestino uma é o segundo cérebro, né? Exatamente, é o segundo cérebro, porque ele também tem produção hormonal ali, ele tem absorção de nutrientes. Então, assim, gente, se vocês não tiverem uma saúde intestinal, um intestino legal, vocês vão ficar irritados, né? Sim. Assim,
enfesado. Enfesado. Né? Essa é a palavra. Tipo, antes eu não fazia essa ligação, mas procede totalmente, né? Você realmente tem... Quando você está em equilíbrio, vai no banheiro frequentemente, não tem problema nenhum, você tá bem. Tá bem, porque ele tem a produção hormonal. Um dos hormônios que ele produz é a serotonina, que é o hormônio da felicidade, da paz. A gente tem que ter serotonina, né? Então, se ele não tá legal, não tem uma microbiota, que são os bichinhos que estão ali, não tem uma microbiota do bem, que a gente fala, não tem produção, então você também acaba ficando mais ansioso e acaba até querendo comer mais. Entendi. Dependendo, sabe? Então, assim, puxando, assim, correlação, né? Intestino, ansiedade e aumento da fome. Às vezes a gente acha que não, é porque eu sou ansioso. Mas às vezes é só porque o seu intestino não está funcionando. E você sente essa fome toda hora. O que a gente chama de fome oculta. Porque quando você não tem um intestino que funciona, não tem absorção nutricional. Você não consegue absorver. Entendi. Aumenta a permeabilidade intestinal. O intestino, ele é um dos pilares da medicina ortomolecular também. Olha só. Né? Por isso que a gente fala, é equilíbrio, não tem como a gente pensar em só um ponto, a gente tem que pensar um pouquinho de tudo. E sim, hoje no consultório existe uma grande procura de pacientes com problemas intestinais. Olha né? só. Com constipação, ficando longos períodos, né, sem ir no banheiro. Sim. E também ao contrário, também muitas vezes indo no banheiro, às vezes com problemas desabsortivos que a gente fala mesmo. Olha só, tipo, diarreia frequente? Diarreia frequente, sim. Nossa Senhora, Isso. a gente sempre ouve falar o contrário, acha né? que é só a constipação. Sim. Mas também ir no banheiro, a gente tem que entender a consistência das fezes. Olha é uma só. das perguntas. Já uma vez, eu não lembro onde eu ouvi, que me falaram que a cor... Isso. Tipo, e até como boia. Quando boia, quando não Isso. boia, manda muito para sua saúde, para você identificar se você está saudável. Isso é verdade? Isso é verdade. Olha só. Existe até uma escala que a gente mostra para o paciente e tudo mais. Porque assim, se você tem fezes, enfim, muito líquidas, está indo ali toda hora, quer dizer que você tem um problema de absorção muito grande, né? Será que você está tendo uma intolerância? Voltando lá ao que a gente falou sobre os alimentos inflamatórios. Será que você tem intolerância à lactose e não sabe? Intolerância ao glúten e não sabe? As intolerâncias, elas causam esse desequilíbrio, diarreia. Causam. Nossa, e aí você não absorve os nutrientes dos alimentos? Não, você está machucando ali ainda mais. Por quê? Quando você tem uma intolerância, é como se você não tivesse uma enzima que quebra aquele alimento. Então, o seu intestino não consegue absorver ele e ele vai embora, entendeu? Nossa Senhora, então, olha só, quem tem problema no intestino... Também vale... né? Vale a medicina ortomolecular. Doutora, você ficou de dar um presente pra gente em relação ao shot da imunidade. Verdade, shot Eu que quero ajuda. saber. É shot anti-inflamatório, né? Mas ele acaba ajudando na imunidade. São para as duas coisas. Sim, sim. Como funciona? Né? Perfeitamente a gente consegue fazer em casa? Sim, olha... Primeiro a gente tem que entender que tudo que a gente precisa, a gente pode tirar da natureza, né? Maravilha. Então a gente não precisa se entupir de remédio. Então um shotzinho simples para vocês fazerem de manhã é aquele meio limão espremido que todo mundo conhece. Olha né? só. Que não emagrece meio limão espremido todo dia de manhã em jejum, mas ele tem muita vitamina C, tá? Muita vitamina C. E vitamina C é bom sim para a imunidade e ele também é anti-inflamatório. Aí você coloca 3 gotinhas de própolis verde. Própolis verde. Própolis verde. Isso é fácil de encontrar? Farmácia, loja de suplemento. E curcumina. A curcumina é o açafrão. Né? Sim. Só que a curcumina ela tem uma potente ação anti-inflamatória e antioxidante. Então você misturar esses 3 juntos ali, ó. O limão é um limão? Meio limão Meio limão espremido. Quantas gotinhas 3 de própolis? gotinhas. 3 gotinhas de própolis verde e curcumina. Curcumina. Todos que é o os açafrão. dias? Tem que ser em jejum? Todos os dias em jejum? Em jejum melhor. Jejum melhor. Isso. Olha só. Melhor porque a absorção vai ser melhor. Isso aí desinflama o seu corpo. Sim, e ajuda na imunidade. Isso. Olha que maravilha. Aí eu tenho que falar um porém, gente, senão minha irmã me mata, ela é dentista, ela vai me matar. Ai. Tomou o shot de limão, escova o dente depois, porque é corrosivo para o dente. Olha ela vai me matar só. se eu não falar.
Mas é verdade, né? Senão a gente fica lá, ela, você não pode ficar passando. Olha, falando de você não pode ficar passando, doutora, você tem um trabalho muito legal nas suas redes, né? Você passa obrigada. muita informação. Conta um Sim. pouquinho pra gente. Sim, eu tenho uma página, né, que é o meu Instagram, que é o @DRA de doutora Renata Gabriele, com 2 L's e Y no final, tem que falar. Tem seus detalhezinhos, né? 2 L's e Y no final. E lá eu busco, assim, falar um pouquinho sobre tudo o que acontece no meu consultório, eu tento transformar em conteúdo para levar para mais pessoas, né? Então, Sim. tem bastante vídeo informativo, posts informativos. Se vocês tiverem dúvida, é só ir lá. Ah, olha só. E você tá ali fornecendo um conteúdo maravilhoso, né? Sim. É informação, ajudando as pessoas aí a melhorar sua qualidade de vida, a fazer boas escolhas. Isso. E a informação tá ali, ter um conhecimento sobre medicina ortomolecular, que é algo que todo mundo ouve falar, eu vou... Às vezes acha que é tudo muito caro, né, doutora? Não tem Sim, essa impressão? tem. Muita gente fala, ai, medicina ortomolecular, É tudo muito caro. caro. Eu não vou lá, não vou dar Olha, conta de fazer o tratamento. Eu falo, ó, tudo você consegue achar, né, na terra, digamos assim. Mas vai depender do grau inflamatório que você tá, do grau de estresse oxidativo, tudo depende. Sim. Não adianta também você ficar, vou falar assim, bem do meu jeito, empurrando com a barriga Sim. e chegar aqui todo inflamado e não querer fazer um tratamento. Que né? daí é algo que você Que vai dê- ter que ter mais que dê atenção e realmente cuidado. resultado, né? Sim. Então, qual que é a ideia? Não deixe esperar a doença, porque senão você vai gastar mesmo. Olha só. Né? Faz na prevenção que eu tenho certeza que vai ser mais tranquilo. Perfeito, doutora. Perfeito. Queria falar da minha clínica, Por favor. que a gente falou da prevenção. Hoje eu tenho a clínica Saudabile, né, onde a gente tem vários profissionais ali dentro, focados na medicina preventiva, nessa medicina de autocuidado, bem-estar. Temos vários profissionais, além de eu estar lá na medicina ortomolecular, temos uma dermatologista, psiquiatra, nutróloga, nutricionista, Olha que maravilha. cardiologista, enfim, todas trabalhando junto realmente para uma medicina preventiva, uma medicina que eu acho uma medicina do futuro, realmente, não pensar na doença, mas no antes dela. Com certeza, doutora. Eu acredito que essa tendência está muito forte agora. Eu percebo os profissionais, os médicos, eles estão mais atentos a prevenir o problema antes, né, do que o mal se estabeleça ali, Sim. aconteça. E eu acho isso maravilhoso, eu acho que vai evitar um problema, tipo... Esse inchaço, por exemplo, que nós temos aí como é que diz? Dos centros de saúde. Então, assim, eu acredito que vai resolver muitos problemas que a sociedade tem hoje, Sim. sabendo se alimentar bem, usando a prevenção. Entendendo o seu corpo, né? Entendendo. Perfeita. Essa é a adorei, palavra. adorei, doutora. Eu adorei o nosso bate-papo. Obrigada. Achei sensacional. Acho que todo mundo vai gostar tanto quanto eu, porque é uma informação que realmente muda a vida das pessoas. Sim. Eu adorei mesmo. Muito Obrigada obrigada. pelo convite, muito obrigada, viu? Adorei também, senão a gente ficava batendo papo Até mais, amanhã aqui, né, doutora? Verdade. Obrigada. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Os nossos canais de comunicação estão aí na sua tela. É só enviar a sua mensagem. E essa entrevista já está disponível no nosso canal no YouTube. Então entre lá, se inscreva. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.